Boa tarde, meus irmãos. Santo seja sempre o bom nome do Senhor. Quero agradecer a atenção de todos e quero pedir, por favor, para que estejam em oração por pessoas que estão passando por luta. Peço aqui oração pelo meu tio, Nena, ele é membro de nossa igreja, o irmão Valdomiro. Ele está internado há algum tempo e o quadro dele, infelizmente, está se agravando. Então, clame por misericórdia, preservação da sua vida, conforto do Senhor ao coração de toda a família. Louvado seja o Pai. Ele é um homem salvo, é um homem que anda com Deus. Peço oração também pelos nossos irmãos Clay, a irmã Daci, o irmão Raimundo, a irmã Maria Luísa, que a bondade de Deus seja com cada um deles. Falemos então com Deus. Pai, nós pedimos para que o teu cuidado seja conosco, Pai. Vem nos abençoar, precisamos muito de ti. Agrada-te de nós por causa de Jesus Cristo. Vem ser com o estudo da tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu comecei uma série de estudo aqui, falando sobre as atitudes mais piedosas da Bíblia, as atitudes mais espirituais da Bíblia. E aqui eu gostaria de falar sobre uma atitude tremendamente piedosa de Abraão. Abraão, um homem piedoso. E eu queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Nós teremos uma percepção aqui de uma dentre tantas atitudes piedosas de Abraão. Então, Gênesis, capítulo 13, diz assim, a partir do verso 7, a partir do verso 6. A terra não podia sustentá-los, habitando juntos. Como seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso houve um desentendimento entre os pastores de Abraão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam naquela terra. Disse Abraão a Ló, não haja desentendimento entre nós, nem entre meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. A terra está toda diante de ti? Peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Meus irmãos, aqui está uma atitude que Abraão está tomando. Ele tem Ló, seu sobrinho, e ele tem muito gado. Ló tem muito gado. Ló o acompanha na sua jornada, na sua peregrinação. E então começa a haver um desentendimento entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão vai tomar a iniciativa e ele toma de uma maneira assim muito apaziguadora, de uma maneira muito conciliadora. Então, ele toma uma atitude que faz com que nós vejamos piedade, espiritualidade na sua vida. Meus irmãos, precisamos aprender as atitudes mais piedosas das Escrituras. E só para a gente entender, eu queria então contar um pouco como é que foi essa história. Queria contar um pouco o que Abraão fez. E só para a gente entender melhor, abre, por favor, em Gênesis capítulo 11, para a gente entender o início dessa história. Gênesis 11 está falando das genealogias, para então mostrar onde foi que Abraão surgiu. E no versículos 27 e 28 diz assim, estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então nós estamos vendo aqui como foi que surgiu essa história. Terã teve 3 filhos. Desses 3 filhos, o primogênito era Abraão. O irmão mais novo de Abraão era Harã. E Harã teve um filho chamado Ló. Mas Harã morreu. E o que Abraão então faz? Abraão, ele vai então ser o tutor, vai ser o pai adotivo de Ló. Meus irmãos, algumas coisas para a gente entender aqui. Na cultura do Oriente Médio antiga, o filho primogênito, ele tinha uma porção dobrada na herança. Então, na cultura, como é que funcionava? Se tivesse 3 filhos, como é o caso aqui, e fossem herdar 30 mil reais, na nossa cultura, como é que funciona? Funciona assim. Seria 30 mil reais dividido em partes iguais, 10 mil para cada um. Naquela cultura é diferente. O primogênito receberia a porção dobrada.
Então seria como que 20 mil para o primogênito e 10 mil para os outros dois? Ou 15 mil para o primogênito, 7.500 para os outros dois? Não sei como é que nós dividiríamos, mas o fato é que o primogênito teria porção dobrada. Alguém pode achar que isso é injustiça. Aos nossos olhos da nossa cultura, parece que sim. Mas o que acontece também? Como aquela cultura era patriarcal, o primogênito ele tinha não apenas o privilégio de assumir o patriarcado da família, de assumir a responsabilidade por todos os familiares. Ele tinha também a responsabilidade. Ele era o responsável por todos os familiares. Então, o pai, quando ficava idoso, quem tinha que tomar conta era o primogênito. Recebeu porção dobrada, teve privilégio, também tem responsabilidade. Já que o sobrinho ficou órfão, quem é que deveria tomar conta do sobrinho? O primogênito, que era o patriarca, era o chefe da família, era o chefe do clã. Teve privilégio? Também haverá responsabilidade. E nós então percebemos que Abraão, capítulo 13, versículo 1, diz assim: Abraão subiu do Egito para o Neguebe, levando sua mulher, tudo que possuía, e Ló o acompanhava. Meus irmãos, nós vamos notar que Abraão, ele vai assumir a responsabilidade de ser realmente o chefe do clã de sua família. Ele vai assumir realmente a responsabilidade. Ele vai ser aquilo que nós chamamos arrimo de família. Ele vai ser aquilo que nós chamamos de sustentáculo da família. Ele não tinha apenas o compromisso com a sua esposa, ele se dispôs a assumir o compromisso também com o seu sobrinho que era órfão. E aqui nós começamos a ver como é que é realmente a verdadeira piedade, a verdadeira espiritualidade. Eu peço para você manter a sua mão aberta nessa passagem, mas abrir também, sua Bíblia aberta nessa passagem, mas abrir também em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo 5 diz assim: Primeira Timóteo 5. Versículo 8 fala: Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Tem tradução que fala: é pior do que um incrédulo. Veja bem o verso. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé, e é pior do que o descrente, é pior do que o incrédulo. O contexto aí, Paulo está falando sobre o cuidado com as viúvas. Então ele está dizendo assim, como é que a igreja local vai cuidar dos seus necessitados, vai cuidar das suas viúvas e vai cuidar dos seus órfãos. Tem que ser aquelas que não tem nenhum familiar crente. Tem que ser aquelas que não tem nenhum familiar que professa o nome de Deus. E Paulo vai dizer, porque se entre vocês tiver alguém que diz que é crente e não cuida do seu familiar, ora, aqueles que não têm cuidado dos seus, da sua própria casa, esses são piores que o incrédulo. Meus irmãos, a piedade começa quando nós valorizamos aqueles que estão da porta de casa para dentro. Nós precisamos cuidar dos nossos. E aí, me desculpe, mas eu vejo às vezes filhos, os pais necessitados, e os filhos não querem tomar cuidado com os pais. Quando a Bíblia fala honrar pai e mãe, o honrar é mais que respeito. Está envolvendo respeito, mas honrar, no grego, é honorário. Está envolvendo assistência financeira aos pais. Os pais, quando podiam trabalhar, cuidaram dos filhos. Agora que os pais não podem trabalhar, os filhos devem cuidar dos pais. Piedade começa dentro de casa. Então, meus irmãos, Abraão, ele era arrimo de família. Ele cuidava dos necessitados que havia no seu círculo familiar. Queria te perguntar, como é que você lida com os familiares que estão passando por luta? De repente, tem um parente que você sabe que precisa de uma assistência. Não é que você vai sustentar. Não é que você vai ficar pagando dívida de quem fez dívida sem parar para ser responsável. Não é isso. Mas se alguém está passando por dificuldade,
a nossa piedade deve nos levar a nos preocupar com eles. No entanto, nós que estamos entendendo a história do porquê que Ló estava com Abraão, mostrando que Abraão ele era o responsável pela sua casa e ele assumia essa responsabilidade, vai acontecer o que nós acabamos de ver aqui agora. Vai acontecer isso que nós lemos no início. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a ter problemas. Porque Abraão, muito gado. Ló, muito gado. Aí cada pastor preocupado com o gado do seu senhor. Abraão, então, vai chegar em Ló e vai dizer isso, meus irmãos. E eu queria que essas palavras realmente entrassem em seus corações. Verso 8. Abraão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Tem tradução que fala, pois somos parentes achegados. Meus irmãos, Abraão, ele mostra ser um homem piedoso, porque ele procurou promover a paz. E, meus irmãos, paz está envolvido com quem é piedoso. O que a Bíblia vai nos ensinar? Pense bem. No que depender de vós, procurai a paz com todos os homens. No que dependia de Abraão, Abraão queria estar em paz com Ló. Queria que os seus pastores estivessem em paz com os pastores de Ló. Tem pessoas que professam ser piedosas. Tem pessoas que professam ser espirituais, mas vivem em pé de guerra com todos que estão à sua volta. Meus irmãos, isso não tem a ver com piedade. Tem pessoas que professam ser piedosas, ser espirituais, mas de repente não se dão com o sogro, com a sogra, com os cunhados, com os vizinhos. Às vezes não se dá nem com seus irmãos ou com seus pais. Às vezes não se dá com as pessoas dentro da igreja. Meus irmãos, não tem como. É uma falsa aparência de piedade. É uma falsa aparência de espiritualidade. A Bíblia nos incentiva a promovermos paz. A Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz, procurai a santidade e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver piedade e espiritualidade. E a promoção da paz está intrinsecamente ligada com a nossa espiritualidade. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Abraão procurou promover a paz. Abraão vai mostrar para Ló que na ótica dele, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Ele está dizendo, olha Abraão, olha Ló, não haja contenda entre nós dois, entre nossos pastores. Não precisamos ficar brigando por causa dos nossos rebanhos, porque nós somos irmãos. Meus irmãos, tem tradução que fala, nós somos parentes achegados. Observe o finalzinho do versículo 8. Pois somos irmãos, pois somos parentes achegados. Meus irmãos, olha, nós precisamos entender que se realmente quisermos ser piedosos, quisermos ser espirituais, nós precisamos colocar as pessoas acima das coisas. Tem pessoas que fazem do seu carro um bezerro de ouro. Tem pessoas que fazem das suas posses um bezerro de ouro. É claro, nós vamos zelar pelo nosso patrimônio, mas precisamos colocar as pessoas acima das nossas coisas. Abraão está olhando para Ló e está dizendo, Ló, nós somos irmãos, nós somos parentes achegados. Ló, para mim é mais importante estar bem com você do que ver os meus bens aumentando. Pensa bem nisso daqui, meu irmão. Às vezes nós nos encrecamos com os outros porque nós queremos puxar a sardinha, ou aliás, a brasa para a nossa sardinha. Porque a gente quer puxar a brasa para a nossa sardinha, nós acabamos nos indispondo com os outros. Como é que é aquele ditado? Farinha pouca, o meu pirão primeiro. As pessoas querem viver nessa ótica. E aí o que acontece? Já que a farinha é pouca, eu olho para o outro e eu não vejo ele como alguém que tem fome, igual eu tenho fome. Que tem necessidade, igual eu tenho necessidade. Ao invés de usar de misericórdia,
Ao invés de me identificar com o outro, eu acabo fazendo do outro o meu concorrente. Cadê a espiritualidade? Cadê a piedade? Será que nós não conseguimos realmente entrar num acordo onde haja o bem dos dois? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios sobre a prática que estava havendo ali de um irmão levar o outro irmão a juízo. E isso perante os incrédulos. Aí Paulo vai dizer assim, ó, apenas o haver a demanda já vos é completa derrota. Então Paulo fala, olha, vocês ficam disputando quem está certo e quem está errado. Mas na realidade, só o fato de precisar haver a disputa já deixa os dois errados. Os dois já estão errados. Aí Paulo fala, por que vocês não sofrem um dano? Por que vocês não sofrem a perda? Percebe que é isso que Abraão vai fazer aqui? Vai dizer, olha rapaz, para mim você é mais importante do que esse gado. Para mim você é mais importante que esse rebanho. Nós somos parentes achegados. E aí ele vai dizer, escolhe para onde você quer ir. Observa, por favor, o versículo 9. A terra está toda diante de ti. Eu te peço que se separes de mim. Se escolher a esquerda, irei para a direita. Se escolher a direita, irei para a esquerda. O que Abraão está fazendo? O que Paulo, muitos anos depois, mandaria. Abraão está disposto a sofrer o dano. Rapaz, se você quiser a esquerda, beleza, eu vou para a direita. Se você quiser a direita, tudo bem, eu vou para a esquerda. O que eu não quero é que a gente brigue. O que eu não quero é que a gente fique inimigo, porque nós somos irmãos. Oh, meu querido, pensa bem nisso. Vale a pena ficar brigado com o cônjuge? Vale a pena ficar brigado com os filhos? Vale a pena ficar brigado com os irmãos da igreja? Cadê a disposição de sofrer o dano? Cadê a disposição de mostrar que as pessoas são mais importantes que as coisas? O Jesus que você ama não morreu por coisas. O Jesus que você ama morreu por pessoas. E porque eu amo Jesus, eu devo valorizar aqueles por quem Jesus morreu. Vamos colocar as pessoas acima das coisas. E aqui Abraão, ele vai demonstrar uma atitude que se chama humildade. Pensa bem nisso. Porque humildade é sinônimo de piedade. Uma pessoa piedosa é uma pessoa humilde. Não tem como ser piedoso, ser espiritual, sem ser humilde. Abraão poderia chegar em Ló e dizer, Ló, eu sou mais velho que você. Ló, eu estou na posição de ser seu pai. Ló, você está nessa viagem de convidado ou de intruso. Ló, Deus chamou foi a mim, não chamou você. Então, Abraão podia usar dessas prerrogativas. Abraão poderia usar dessas carteiradas. Abraão poderia estabelecer o seu direito. Mas Abraão vai ser humilde. Ao invés de se colocar numa posição acima de Ló, ele se coloca numa posição abaixo de Ló. Só um homem piedoso, só um homem espiritual, só uma mulher piedosa, só uma mulher espiritual, só pessoas que realmente são tocadas por Deus que conseguem colocar-se abaixo daqueles que estão à sua volta. Porque, meus irmãos, o homem sem Deus é primeiro eu, depois eu e sempre eu. O homem sem Deus é assim, ele não abre mão dos seus direitos. Só alguém que anda com Deus, só alguém que é piedoso, para demonstrar atitudes humildes. Abraão se dispôs a ceder. Abraão se dispôs a abrir mão para valorizar a sua amizade com o seu sobrinho Ló, com aquele que estava na posição até mesmo de seu filho. Nós precisamos puxar pela memória e nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. Atitudes piedosas, as mais piedosas da Bíblia, nós podemos ver em homens como esses. Pense bem nisso. Nossa posição, nossa postura, promover paz, colocar pessoas acima de coisas, demonstrar humildade. E sabe o que isso nos leva a perceber? Que quando nós fazemos isto, meus irmãos, guardem isso no coração. Quando nós fazemos isto, nós estamos entregando para Deus a nossa causa. Nós estamos confiando que Deus será o nosso advogado e que Deus será o nosso juiz. Observe bem a diferença entre Abraão e Ló.
apesar de Ló também ser um servo de Deus, porque a Bíblia vai dizer em 2 Pedro, o justo Ló. Mas Ló, infelizmente, ele não era piedoso. Olha a diferença entre os dois. Observa, por favor, o versículo 10. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado, até chegar a Zoar, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se separaram um do outro. Como é que Ló vai fazer a sua escolha? Enquanto que Abraão está honrando Ló, Ló vai honrar o seu rebanho. Enquanto que Abraão está abrindo mão dos seus direitos, Ló vai se aproveitar da situação para que o seu direito prevaleça. Enquanto que Abraão vai colocar o Senhor para se defender, Ló vai querer ele mesmo fazer com que ele prospere. Meus irmãos, pense bem nisso daqui. A atitude da piedade de Abraão foi totalmente a atitude que faltou em Ló. Ló deveria chegar em Abraão e falar assim, Abraão, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Quem tem que escolher não sou eu, quem tem que escolher é você. Então, ao invés de eu fazer a escolha, faça você, Abraão. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Aqui está uma lição muito importante. Às vezes, as pessoas precisam se separar. Seria bom se nós pudéssemos estar juntos 100% do tempo, o tempo todo. Mas às vezes as pessoas precisam se separar. Lá em Eclesiastes 3, fala que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo de ajuntar e tempo de se afastar. Realmente, às vezes nós precisamos nos afastar. Então vai chegar a hora que o filho precisa deixar o ninho. É super normal e até esperado que isso aconteça. Mas quando isso acontecer, meus irmãos, que seja como Abraão fez, deixando a porta aberta. Quando chegar a acontecer, que seja de uma maneira cordial, de uma maneira pacífica. Isso daqui é espiritualidade, isso daqui é piedade. Às vezes acontece de alguns irmãos precisarem sair da igreja e às vezes até formarem uma outra congregação. Pode acontecer de duas maneiras. Da forma litigiosa, o que tristemente, na maior parte das vezes é assim que acontece. Quer dizer, acabam formando uma outra congregação, brigados, divisão, o que nunca é de Deus. Mas também, às vezes, pode acontecer, e ainda que seja raro, eu já vi acontecer, de uma maneira espiritual. É onde a igreja-mãe chega naquele grupo que vai formar a congregação e diz assim, vão na bênção. Nós estaremos orando por vocês. Percebe, meus irmãos? Atitude espiritual, atitude piedosa. Se o filho for sair de casa, que saia tranquilo, que saia pacífico, que saia em paz. E aqui, meus irmãos, olha como é que Abraão confiou em Deus e Deus honrou Abraão. Observa, por favor, como é que diz aqui então. Versículo 14. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, levanta os olhos agora e olha, desde o lugar onde está, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque darei para sempre a ti e à tua descendência toda esta terra que vês. Assim que a Ló se afastou de Abraão, aí Deus vem a Abraão e fala, Abraão, Ló escolheu as campinas do Jordão, não foi? Ló ficou pensando no rebanho dele, não é isso mesmo? Então, Abraão, você confiou em mim. Você deixou eu defender a sua causa. Você deixou eu ser o seu juiz. Então, Abraão, olha em volta. Tudo que você estiver vendo é teu. Eu vou te dar. Meus irmãos, deixemos Deus nos honrar. Deixemos Deus advocaciar a nossa causa, julgar a nossa situação. Ao invés de nós ficarmos fazendo queda de braço com as pessoas, ao invés de nós ficarmos fazendo nossas disputas, olha, vamos sofrer o dano. Vamos buscar promover a paz. Vamos praticar a humildade. Vamos confiar que Deus vai nos julgar. Que Deus vai advocaciar e que Deus vai nos honrar. Como é que a Bíblia fala?
humilhai-vos sob a potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Abraão foi humilde. Abraão chegou em Ló e falou: Ló, escolhe. Se você quiser esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser direita, eu vou para a esquerda. Então Ló, ele escolheu pelo bem do seu rebanho. Abraão escolheu pelo bem da amizade. Abraão fala: olha, nós somos parentes achegados. Nós somos irmãos. Abraão está valorizando as pessoas. Ló está valorizando as posses. O que aconteceu com os dois? Ló, ele precisou sair de Sodoma tão às pressas que ele não pôde levar uma cabeça de gado. Ele não pôde levar uma res de ovelha. Ele não pôde levar nada de Sodoma. Então ele escolheu para o bem do seu patrimônio e seu patrimônio foi todo perdido. Ele escolheu pelo bem do seu rebanho foi todo perdido. Percebe? Não é que Deus ele lançou praga, não é que Deus castigou. É que Ló, infelizmente, ele foi pelo seu eu. E a Bíblia fala que todo aquele que se exaltar será humilhado. Mas Abraão foi pela piedade. Abraão foi pela humildade. E todo aquele que se humilhar será exaltado. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Enquanto que Ló, no primeiro momento, parece que saiu ganhando, depois a gente percebeu que ele foi o grande perdedor. Enquanto que Abraão, no primeiro momento, parece que ele ficou na desvantagem, olha Deus honrando Abraão. Olha Deus falando para Abraão: olha e volta. Aquilo que você estiver vendo é seu. Eu vou te dar. Eu vou te honrar. E quando é que isso aconteceu? Versículo 14. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. Meus irmãos, às vezes é preciso que nós tão somente deixemos que a separação aconteça para que o Senhor nos honre. A pessoa quer ir? Deixa ir. Vá, mas de uma maneira amigável, pacífica. Confia que o Senhor vai te honrar. E olha só, o que vai acontecer depois. Capítulo 14, observe, por favor, a partir do verso 11. Diz assim: os vitoriosos tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e se foram. Aquele local para onde Ló quis ir, infelizmente, veio uma guerra, e aquele local foi levado cativo. Versículo 12. Tomaram também Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, juntamente com seus bens, e partiram. Olha, Ló, ele escolheu Sodoma, agora Sodoma foi levado escravo. Ló, levado escravo, perdeu todos os seus bens. O que vai acontecer no versículo 13? Então, um homem que havia escapado foi e contou o fato a Abraão, o hebreu. Abraão estava junto aos cavalos de Manrê, o amorreu, irmão de Escol, de Abiné, aliados de Abraão. Então o pessoal chega em Abraão e fala: Abraão, Sodoma foi levada cativo, seu sobrinho foi levado cativo. Abraão podia pensar assim de uma maneira carnal, de uma maneira assim egoísta. É bem feito. Ele escolheu então as campinas do Jordão, bem feito, eu vou lavar minhas mãos. Ele que se arrebente lá, ele que se vire. Mas Abraão, ele é um homem piedoso. Abraão é um homem espiritual. Ainda que no primeiro momento pareça, ou Abraão possa ter se sentido lesado por Ló, eis aqui Abraão manifestando uma atitude, a atitude de perdão. Versículo 14. Quando Abraão soube que seu parente estava preso, levou seus 318 homens treinados, nascidos em sua casa, perseguiu os reis de Dan, até Dan. Ele e seus servos se dividiram em grupos, os atacaram de noite, perseguindo-os até Obal, à esquerda de Damasco. Assim, ele trouxe de volta todos os bens, juntamente com seu parente Ló, com os bens dele, também as mulheres e o povo. Assim que ele soube que o seu sobrinho estava em perigo, ele não contou 2 tempos, ele não pensou 2 vezes, ele foi em socorro do seu sobrinho. Ele não ficou com mágoa, não ficou com amargura, ele não ficou dizendo bem feito, quem mandou fazer isso. Não, ele é um homem piedoso, ele é um homem espiritual. Então, um homem piedoso, ele promove paz. O homem piedoso, ele valoriza as pessoas acima das coisas.
O homem piedoso, ele pratica a humildade. O homem piedoso, ele entrega a sua causa para Deus. E o homem piedoso manifesta perdão. Ele está ali pronto a ajudar o seu sobrinho como se nada ruim tivesse acontecido. Meus irmãos, pensemos nisso. Como é que nós agimos nos nossos relacionamentos? Às vezes nós não falamos, mas nós agimos assim. Não quero ver nem pintado de ouro. Que Deus tenha misericórdia de mim. Esse coração mau. Que o Senhor me ajude a ser piedoso. Que o Senhor me ajude a ser espiritual. E em último lugar, meus irmãos, para a gente encerrar, vai acontecer no capítulo 18, que Deus vai dizer para Abraão que Sodoma será destruída por causa do pecado de Sodoma. E olha o que Abraão vai fazer quando ele descobre que Sodoma será destruída. Seu sobrinho estava em Sodoma. Olha o que Abraão vai fazer. 18, a partir do verso 21. Diz assim: descerei agora, verei se tudo o que eles têm praticado, verei se tudo condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Deus falando para Abraão. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma. Mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Então, os anjos estão indo para Sodoma. Sodoma será destruída. O que Abraão vai fazer? O sobrinho dele está lá. Abraão diz então no verso 23. Chegando-se Abraão, disse: destruirias o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirias e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio. Longe de ti fazer isso. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão está intercedendo por Ló. Oh Deus, e se tiver 50 justos lá? Ele sabia que Ló estava lá. O Senhor vai fazer isso? Percebe a piedade? Ló, depois que foi liberto, quando Abraão foi lá e o libertou, Ló poderia ter ido embora de Sodoma. Mas Ló, teimoso, insistiu em ficar em Sodoma. Percebe que Ló está sofrendo as consequências das decisões dele? Mas ao invés de Abraão dizer assim, é isso que Ló quer, ele que se vire, Abraão está constantemente pronto a socorrer Ló, porque ele vê em Ló um parente achegado, é o irmão dele. Piedade, meus irmãos, piedade manifesta perdão, manifesta preocupação com aqueles pelos quais Cristo morreu. Caminhe aqui, por favor. Versículo 26. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Abraão voltou a falar, agora que me atrevi a falar do Senhor, embora eu seja apenas cinza, e se de 50 justos faltarem 5, destruirá toda a cidade por causa dos 5? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 5. Abraão continuou a falar-lhe, e se achares ali 40? Ele concordou mais uma vez, não farei por causa dos 40. Abraão disse, não se ire o Senhor, e se ainda faltar? E se achares ali 30? Ele concordou de novo, não farei se achar 30. E Abraão tornou a dizer, mais uma vez me atrevi a falar ao Senhor, e se achares ali 20? Ele respondeu, não destruirei por causa dos 20. E Abraão continuou, não se ire o Senhor por falar mais uma vez. E se achares ali 10? E Deus concordou, não destruirei por causa dos 10. Percebe Abraão insistindo com Deus? Ele está preocupado com Ló. Ele falou, oh Deus, mas se faltar 5, Ló está lá no meio, por causa de que faltou 5, vai destruir? E Deus ali na misericórdia. Ao mesmo tempo que a gente vê a piedade de Abraão, a gente vê a misericórdia de Deus. Deus fala, faltando 5, não, eu preservo. Se tiver 40, preservo. Tiver 30, preservo. Tiver 20, preservo. Se tiver 10, eu preservo. Meus irmãos, aqui a gente se encanta, porque diante da insistência piedosa de Abraão, tem a atitude misericordiosa de Deus. Isso daqui realmente é de falar ao nosso coração. Mas o ponto que eu gostaria de estabelecer aqui, e insistir, é que nós precisamos aprender a piedade, aprender a espiritualidade. E, meus irmãos, ser piedoso é uma atitude que a gente tem para com Deus, que a gente tem para com os outros, que a gente tem para conosco. Abraão está demonstrando ser uma pessoa piedosa.
E nessa piedade, ele quer promover paz. Ele não quer ficar brigado com seu sobrinho. Nessa piedade, ele valoriza as pessoas acima das coisas. Ele realmente demonstra humildade. Ele procura confiar em Deus. Quando seu sobrinho precisa, ele vai ali com uma atitude de misericórdia e de perdão. Ele está sempre pronto a socorrer o seu sobrinho. Em nome de Jesus, consideremos conosco. Isso não é algo natural do homem, precisa ser buscado de Deus. Meus irmãos, em nome de Cristo, que haja isso em nossos corações e em nossos relacionamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar com o Pai mais uma vez. Que tua misericórdia nos assista, Deus. Que tua bondade continue sendo conosco. Agradecemos pela tua palavra, pela preciosidade que ela é. Nos ajuda a ter piedade assim, ó Pai. Clamamos mais uma vez por tio Nena ali no hospital. Deus, preserva a sua vida, Pai. Tem misericórdia. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, encerramos dizendo 3 coisas. A primeira, amanhã, 17 horas, os adolescentes estarão reunidos aqui na igreja. Amanhã será sábado. 19 horas, os jovens também estarão reunidos aqui na igreja. E também, às 19 horas, será o lançamento do musical Verei Meu Redentor. Aí os irmãos poderão acompanhar pelo canal do YouTube. Por favor, valorize essa iniciativa. Domingo pela manhã, nosso culto, com uma programação voltada ao Dia dos Pais. Que o Senhor se agrade em usar todas essas iniciativas para que o seu bom nome seja glorificado. Deus abençoe os irmãos. Um carinhoso abraço.